Olá, meus queridos irmãos, nós estamos começando mais uma escola bíblica dominical nessa manhã de domingo. Espero que cada um de vocês esteja revigorando as suas forças, revitalizando as suas energias após mais uma semana cansativa e desgastante que muitos tiveram. E que cada um de nós esteja aproveitando esse domingo ao máximo, o domingo que o Senhor disponibilizou, o primeiro dia da semana, para que nós progridamos na nossa fé e que nós busquemos cada vez mais conhecimento do Senhor. Nós começamos semana passada um novo material, nós estamos trabalhando o curso da Lição de Vida Nova, curso de Teologia Básica, e de forma mais específica estamos trabalhando o volume 1, Introdução à Bíblia. Nós começamos semana passada falando sobre a possibilidade da revelação, da possibilidade do conhecimento de Deus. É comum as pessoas dizerem que é arrogância da nossa parte, porque nós afirmamos que conhecemos a Deus e que nós estudamos sobre Deus. Alguns críticos vão dizer assim, é impossível conhecer a Deus. É a arrogância dos seres humanos dizerem que conseguem conhecer o Deus Todo-Poderoso e Transcendente que criou todas as coisas. Eles até fazem certas comparações esdrúxulas. Alguns dizem, não, é mais fácil uma formiga conhecer aos seres humanos do que os próprios seres humanos conhecerem a Deus, que é completamente diferente dessa realidade. Mas nós veremos nesse estudo que não é arrogância da nossa parte, porque não é pelos nossos méritos que nós conhecemos a Deus, não é pela nossa capacidade, mas porque Deus decidiu se revelar e Ele de forma autônoma se deu a conhecer. O nosso objeto de estudo não é Deus. Nós não colocamos Deus em um quarto, em um laboratório e vamos analisando e determinando quem é o Senhor. Nosso objeto de estudo é a sua revelação e é por meio dela que nós o conhecemos e só a partir dessa revelação é que nós sabemos quem Ele é. Feitas essas considerações, nós começaremos o nosso estudo dessa manhã falando sobre a revelação especial. Semana passada nós estudamos sobre a revelação geral, seu conceito básico, as suas definições, assim como os seus modos de revelação, e vimos que Deus se revela por meio da natureza, por meio da criação, assim como Deus se revela também por meio da consciência humana, da moralidade dos seres humanos. Mas vimos também que Deus se revela por meio da sua providência. Deus se deu a conhecer por meio das estações e por meio dessa sua organização da natureza, onde Ele sempre disponibilizou os recursos naturais necessários para os seres humanos. Hoje nós estudaremos sobre a revelação especial e o seu contraste com a revelação geral, as suas definições, os seus modos e os seus aspectos. Antes eu desejaria lhe lembrar da importância das definições dos termos. É comum nós não valorizarmos as definições, as terminologias teológicas, porque nós não percebemos a carga por trás desses termos, a importância e as definições, porque eles têm um significado e eles tentam expressar um sentido. Deixa eu tentar ser mais claro. As pessoas geralmente vão falar de revelação especial como sendo uma revelação mística, onde seres humanos vão falar para outros sobre algo que ninguém conhecia, sobre um conhecimento muito profundo, que só aquela pessoa está tendo acesso, só aquela pessoa é iniciada. Mas revelação especial tem sua própria definição dentro da teologia. Vejamos, eu tentei sintetizar ao máximo, mas eu acredito que essa definição consegue captar bem a ideia de revelação especial. É assim, é a automanifestação de Deus a certas pessoas em certos períodos de tempos. Ou seja, diferentemente da revelação geral, a revelação especial ela é somente para algumas pessoas em determinados contextos. A revelação geral é como sendo revelação para todas as pessoas, em todas as épocas, em todos os lugares. Quem teve acesso à revelação geral? Todas as pessoas já tiveram acesso à revelação geral. Não existe ninguém que veio ao mundo que possa argumentar que não teve acesso a essa revelação. Essa revelação foi disponibilizada também, não somente a todas as pessoas, mas em todos os lugares. Onde todos os seres humanos forem, eles terão acesso a essa revelação em todos os períodos. Desde a Idade Antiga, desde a Idade Média, desde a Idade Moderna, a Idade Contemporânea, não importa. Sempre as pessoas tiveram acesso a essa revelação. Mas a revelação especial não. É como sendo para um grupo seleto de pessoas e ela é bem definida para um certo período, assim como ela é para um determinado tempo. Deus vai se revelando de forma especial para determinadas pessoas em determinados lugares e é como sendo uma coisa tão específica que somente alguns vão ter acesso a essa revelação.
Prossigamos na nossa definição. Ela tem como propósito mostrar com maior clareza quem Deus é e o seu plano redentivo para a presente criação. Veja como é importante esse aspecto da revelação especial. Enquanto a revelação geral fala que existe um Deus, mas nós não conseguimos definir bem quem é esse Deus, nós não temos acesso às características, às qualidades desse Deus, a revelação especial vai definir o ser de Deus e vai apresentar os atributos de Deus. A revelação especial também apresenta o plano redentivo de Deus. Deus tem vamos colocar como sendo um plano salvífico para as pessoas, e Deus, geralmente nós colocamos também como sendo a história da salvação, e esse plano redentivo é revelado por meio dessa revelação especial. Na revelação geral, nós nunca teríamos acesso a esse plano redentivo. Aqueles que dizem que conseguem achar a salvação, que conseguem descobrir como pode ser salvo somente por meio da revelação geral, estão equivocados. Se Deus não se decidisse, ou se Deus não tomasse a decisão de forma autônoma, se revelar aos seres humanos esse seu plano redentivo, nós morreríamos na ignorância e nunca teríamos acesso ao seu plano salvífico, mas de forma voluntária ele desejou se revelar. Por fim, a revelação especial possibilita a pessoa ter um relacionamento pessoal com Deus. A forma com que nós podemos nos relacionar com Deus é mediante essa revelação. A revelação geral ela é muito abrangente e não faz com que os seres humanos tenham conhecimento pessoal do Senhor. Eles podem saber que tem um Deus, mas é impossível saber essas qualidades de Deus e não conseguem ter aquele contato de forma íntima, sabendo que o Senhor é um Deus trino, um Deus amoroso, um Deus perdoador de pecados, um Deus misericordioso. É por meio dessa revelação que nós vamos nos relacionando com Deus, porque Deus vai se dando a conhecer progressivamente. Semana passada eu ilustrei como sendo um descortinar, e eu acho que capta bem essa ideia do desvelar, onde Deus está de forma oculta e vai manifestando quem Ele é, e nós vamos tendo a possibilidade de interagir com esse Deus por meio dessa revelação. Nós temos o texto aqui de Isaías 55:6 que diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. E como é que os seres humanos podem invocar Deus? Como é que os seres humanos podem conhecer a Deus? Por meio da sua revelação especial. E Deus faz o convite: venham para que se relacionem comigo. E as pessoas só vão conseguir se relacionar de forma especial por meio desse conhecimento disponibilizado na revelação especial. Uma outra definição ou um outro termo usado é revelação específica. Tanto faz. Revelação especial e revelação específica são as mesmas coisas. Por que é necessário essa revelação? Por que Deus desejou se revelar dessa forma? Ou por que tinha essa necessidade? Primeira coisa é porque existe um grande abismo entre a criatura e o Criador. O ser de Deus é totalmente diferente do nosso em certo sentido. Por isso que nós precisamos esperar que o Senhor venha ao nosso encontro, porque nós mesmos não temos capacidade de transcender essa nossa realidade, porque nós somos limitados e nós não conseguimos compreender a mente do Criador. Deus é bem diferente, em certo sentido, dos seres humanos. O Criador tem qualidades que nós nunca atingiremos, por isso que nós precisamos transpor esse abismo por meio da sua revelação. Outra coisa é que Deus é eterno e nós não. Então imagine, seres finitos que estão presos no tempo e no espaço, precisam conhecer a Deus. E como é possível um ser eterno que não está condicionado ao tempo, que nem sabe o que é o presente momento, no sentido de estar aprisionado a essa realidade, como nós? Para Deus não faz sentido passado e futuro, porque Ele ultrapassa toda essa realidade. Como é que nós poderíamos conhecer? Só por meio dessa revelação. Ele é o que sabe tudo, onisciente, a onisciência de Deus. Ele é diferente de nós que precisamos de aprendizado. Deus tem um conhecimento estático, enquanto nós temos um conhecimento progressivo e potencial. Porque nós precisamos amadurecer e nós vamos progredindo aos poucos no nosso conhecimento. Mas Deus não. Deus conhece de forma estática. O mesmo conhecimento que Deus tem na eternidade passada é o que Ele terá no futuro. E nós não conseguimos equilibrar esses dois conhecimentos, um conhecimento finito com um conhecimento eterno. Então Deus, de forma voluntária, vem e conversa com os seres humanos e se revela a esses seres humanos.
Outra questão é que a revelação geral após a queda tem sido necessária para condenar o homem e a revelação especial após a queda para salvá-lo. Pronto, estou frisando bastante isso por causa dessa importância. A revelação geral ele tem a potencial de condenar as pessoas, de torná-la injustificável, mas a revelação especial tem a potencialidade de salvar. Após a queda, nós precisamos dessa revelação. Os nossos laços com Deus foram quebrados por conta do pecado. Deus é um ser santo e nós somos pessoas pecadoras e Deus não pode ter uma contaminação com esses seres humanos por conta do ser de Deus, que não pode ser maculado. Mas por conta dessa revelação nós podemos agora conhecer a salvação e podemos interagir novamente com esse Deus, porque Ele providenciou um plano redentivo para os pecadores. Quais são os modos dessa revelação? Assim como a revelação geral possui 3 modos, nós podemos dizer que a revelação especial também possui os seus 3 modos. Quais são esses modos? Primeiro é o Deus que fala, é Deus falando diretamente com os pecadores. Nós temos o caso dos profetas. Olha o que diz em Isaías 6:1. No ano em que o rei Uzias, no ano que morreu o rei Uzias, eu vi também o Senhor assentado sobre o alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia todo o templo. Era um período de crise em Israel. O rei de Israel tinha morrido, o trono estava vazio, mas Isaías teve uma revelação e ele viu que Deus estava sentado no seu alto e sublime trono. Deus estava sentado naquele trono e as suas vestes estendiam, as suas vestes enchiam todo o templo. Como isso foi possível? Porque Deus veio e conversou com esse profeta. Nós não sabemos ao certo como se deu essa revelação, se Deus pegou e levou Isaías até o céu. Nós não sabemos se Isaías estava transcendendo apenas na imaginação, mas o que nós sabemos é que Deus veio ao encontro de Isaías e lhe deu conhecimento sobre aquela realidade. Enquanto todos pensavam que Israel estava em apuros por causa que o rei estava morto, Deus vem e se revela e mostra a Isaías que o Deus Todo-Poderoso continuava sentado no seu trono e ele poderia confiar no Adonai que governa todas as coisas. É disso que nós falamos sobre revelação, quando Deus vem e conversa com seres humanos de forma específica e que ele jamais seria este conhecimento se o Senhor não viesse trazer essa revelação. Nós temos revelações de Deus falando por visões e sonhos. É muito comum no Antigo Testamento, quando as pessoas ainda não tinham a Bíblia em suas mãos, Deus vinha por meio de sonhos e conversava com essas pessoas. Olha o que é dito em Gênesis 15:1. Depois destas coisas veio a palavra do Senhor a Abraão em visão, dizendo: Não temas, Abraão, eu sou teu escudo, teu grandíssimo galardão. Lembrando do contexto onde Deus está encorajando Abraão para a sua missão e Deus se revela por meio de um sonho. Abraão começa a ter o conhecimento de Deus e Deus está disponibilizando esse conhecimento de forma específica para que ele tenha esse encorajamento na sua missão. Teofanias. Nós temos manifestações de Deus no Antigo Testamento, nós temos o anjo do Senhor, nós temos a sarça do Senhor. Essas manifestações nós definimos como teofanias e são aspectos revelacionais de Deus. Olha o que é dito em Gênesis 18, do 22 ao 33. Aliás, vamos ler só um versículo. Diz assim: Depois apareceu-lhe o Senhor nos carvalhais de Manré, estando ele assentado à porta da tenda no calor do dia. Acredito que você está lembrado do contexto de Gênesis 18, que Abraão está numa tenda com Sara e Deus novamente fala que ele iria ter uma grande nação. Sara acaba rindo no seu coração porque eles já eram velhos. E em seguida Deus vai trazer essa revelação para falar sobre a destruição de Sodoma e Gomorra. E ele tem uma certa teofania onde Abraão vai ver três pessoas. E é mais ou menos nesse sentido que nós falamos que Deus está se manifestando, não de forma clara, no sentido que os seres humanos não podem ver a Deus. Se algum ser humano visse a Deus de forma direta, ele morreria. Nós temos trechos como o de Moisés, que ele pede para olhar para Deus e Deus diz que é impossível os seres humanos terem acesso ao conhecimento direto de Deus, e Deus passa para que ele veja somente as suas costas, demonstrando que era impossível ele ter um conhecimento pleno do Senhor, porque Deus, vamos colocar como sendo o Todo-Poderoso e Santo, e nós não suportaremos esse conhecimento, nenhuma criatura, nenhum anjo
nem os céus comportariam essa presença do Senhor, por isso que nós não conseguiríamos ver de forma direta se nós tivéssemos acesso a esse conhecimento, essa relação direta com Deus, nós seríamos consumidos. Ainda Deus falando, nós temos sobre os anjos que vinham e falavam da parte do Senhor. Olha o que é dito em 1 Reis 19:5. E deitou-se e dormia debaixo do zimbro, e eis que então um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. Aqui foi um anjo que veio para Elias, quando ele estava sendo perseguido, e Deus vai trazendo essa manifestação por meio desse anjo para dar um conhecimento que ele deveria também ter coragem e vigor para enfrentar aquelas pessoas que estavam lhe perseguindo naquele dia. Esse é o primeiro modo da revelação especial de Deus, que é Deus falando de forma direta aos seres humanos. Mas nós também temos um outro modo, que é pela Bíblia. Nós sabemos que Deus conversou, ou Deus falou com pessoas no passado por meio dessas manifestações, mas hoje Deus também fala com seres humanos. E como? Por meio da sua revelação especial, que é a Bíblia. Olha o que é dito em 1 Tessalonicenses 2:13. Por isso também damos sem cessar graças a Deus, pois havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, a recebestes não como palavra de homens, mas segundo na verdade, como palavra de Deus, a qual também opera em vós os que crestes. Como eu mencionei semana passada, as pessoas dizem, não, no papel cabe tudo, a Bíblia foi feita por seres humanos e ela é um livro histórico, um livro das experiências espirituais daqueles homens, das experiências religiosas, e nós não podemos confiar. Mas a própria Bíblia testifica que ela é a palavra de Deus, e Deus decidiu registrar sua revelação por meio desse texto para que certos homens tivessem o seu conhecimento. E nós somos agraciados porque nós temos disponível em nossas mãos a Bíblia, e é por meio dela que nós conhecemos a Deus. Alguns ficam desejosos em saber o plano de Deus, alguns ficam naquela expectativa que se Deus trouxesse uma revelação e conversasse com eles, eles mudariam de vida, eles saberiam que Deus existe e agora estabeleceriam uma fé. Mas Deus continua falando, assim como foi no Antigo Testamento, não de forma direta por sonhos e falando por meio de anjos, mas Ele continua falando e proclamando por meio da sua Bíblia, e a forma com que nós podemos ouvir a voz de Deus. Nós ouvimos a voz de Deus na Bíblia. O terceiro modo de revelação é por meio de Jesus Cristo. Nós sabemos que Deus falou de muitas maneiras e de muitas formas, mas em determinado momento nós temos a revelação máxima de Deus na presença do Senhor Jesus Cristo. É como se ao longo da história Deus enviasse certos mensageiros, mas em um ponto específico Ele mesmo decidiu se revelar ou se comunicar de forma direta com os seres humanos, quando Ele envia o seu Filho para vir à terra dar testemunho. Olha o que é dito em João 1,18. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. De fato, nós nunca tivemos um acesso direto a Deus, como eu disse, porque nós não teremos a capacidade, mas Deus envia o seu Filho como sendo a expressão exata. A definição é mais ou menos o seguinte: todas as vezes que as pessoas olhavam para Jesus Cristo, eles tinham a perfeita definição de quem era Deus. A forma exata, ele subsistindo como homem, mas ele tinha essa forma da divindade, e ele era como sendo o próprio Deus encarnado que veio se revelar aos seres humanos. Isso é incrível, isso é algo grandioso, que Deus amou de tal forma os seres humanos que Ele decidiu vir ao mundo na forma do nosso Senhor Jesus Cristo, e Ele veio se dar a conhecer de forma direta a pecadores. E aqui nós não façamos um embaralhamento por conta das definições. Quando eu digo que Ele veio na forma do Senhor Jesus Cristo, eu não estou dizendo que Ele se utilizou agora, veio em forma humana e depois Ele voltou a ser Deus, mas nós estamos falando de pessoas diferentes. Mas nós podemos dizer que essa substância que se chama Deus, ela vai se manifestando, ela se manifesta também em 3 pessoas. E uma dessas pessoas é o nosso Senhor Jesus Cristo, e todas as vezes que as pessoas falavam com Jesus, nós podemos dizer que em última instância também falou com Deus. Olha o que é dito em Hebreus 1, do 1 ao 2.
havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, foram várias vezes que Deus se comunicou, mas nos últimos dias ele falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, por quem também fez o mundo. Veja bem a superioridade de Jesus Cristo acerca de todas as outras revelações. Deus falou muitas vezes de muitas maneiras, mas no Filho ele falou uma única vez. E Jesus só veio uma única vez e revelou de forma última o desejo de Deus. E é como sendo aquela revelação mais específica, porque nós temos um conteúdo mais completo, enquanto todas as outras revelações elas eram parciais. O Senhor Jesus Cristo traz a revelação completa e a revelação máxima. É como se tivesse agora declarado ou decretado a suficiência da revelação, porque agora nós temos tudo o que nós necessitamos. Aquelas pessoas que viviam antes de Jesus Cristo morreram na expectativa de ouvir e de ver aquilo que os nossos antepassados viram, e nós temos acesso a essa revelação que é completa na presença do Senhor Jesus Cristo. Esses são os 3 modos da revelação especial, por meio da fala direta de Deus, sonhos e visões, por meio da Bíblia, e a revelação máxima, a revelação última, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Por fim, nós devemos lembrar dos aspectos dessa revelação que nos auxilia na compreensão dela. Primeira coisa é que ela é pessoal. Deus veio falar com seres humanos e de forma pessoal manteve um contato e um relacionamento. Deus não foi como aquele ser que estava indiferente com os seres humanos e mandou uma mensagem que não tivesse qualquer tipo de conexão com as nossas relações pessoais. Mas pelo contrário, ele vem, se limita à nossa esfera da realidade. Isso fica claro na presença do Senhor Jesus Cristo. Ele se faz homem, ele se submete às nossas realidades, às nossas dificuldades, para poder manter essa relação pessoal e para nos comunicar quem ele é. Essa revelação é proposicional. O que quer dizer com isso? É por meio de declarações. Assim disse Deus, Deus é o Senhor. Nós não temos aqui nenhum tipo de enigma, mas declarações diretas vindas do Senhor. Essa revelação é progressiva. Deus foi se dando a conhecer por meio de pequenas mensagens e elas foram tomando um corpo maior, uma revelação. Geralmente nós falamos de uma revelação que é orgânica. O que é que nós queremos dizer com isso? É como se fosse uma pequena revelação que vai começando a ganhar grandes proporções, mas essa revelação é a mesma desde o início. Deixa eu ser mais claro. Nós já temos em Gênesis 3:15 Deus prometendo que o descendente da mulher pisaria na cabeça da serpente. Naquele momento as pessoas não teriam conhecimento de quem seria esse descendente, não saberiam quem é essa pessoa, mas à medida que o tempo vai passando, vai ganhando uma nova proporção essa revelação. Nós vamos descobrindo que esse descendente é filho de Davi, é um herdeiro de Abraão, ele seria o Messias, ele morreria, sofreria, ou seja, é o mesmo conteúdo que foi proferido lá no início, mas agora vai ganhando uma nova forma e novos contornos. Nós comparamos com uma semente. A semente que alguém planta para o nascer de uma árvore, ela possui a mesma carga genética da árvore, mas ela ainda está em forma potencial e ela vai se desenvolvendo. Assim foi com a revelação. Ela vai ganhando novos contornos à medida que Deus vem se comunicando com os seres humanos, e cada época Deus vai revelando o necessário para cada geração. E não vamos entrar nesse assunto, mas esse é um dos aspectos que nós falamos, que ela se estabeleceu e se finalizou, essa revelação especial de sonhos e de visões do primeiro século com a vinda de Jesus Cristo, porque ele é como sendo a representação máxima da revelação, e agora nós temos toda a revelação necessária para aquilo que nós necessitamos. Por fim, nós dizemos também que essa revelação é antrópica. O que é que isso significa? Antrópica significa duas qualidades, de antropos, de homem, e tópica, falando de uma linguagem que pode ser acessível também aos seres humanos. Deixa eu ser mais claro. Aqui eu coloquei antrópica falando só apenas dos seres humanos, mas vamos colocar como sendo antrópica, que facilita mais. Antrópica relacionada aos seres humanos, esses aspectos do homem, do tópico, do lugar,
lugar do homem, mas também tem a troca vindo de Deus. Ou seja, a revelação ela é tanto divina como humana, tem a troca abarcando duas qualidades. Assim como Deus vem e se relaciona numa linguagem humana, Deus também define que essa revelação ela é divina. A Bíblia tem essas duas qualidades. Assim como ela tem características humanas, nós percebemos os autores falando das suas experiências, do seu cotidiano, daquilo que eles conhecem no seu contexto cultural, mas também ela tem essa dimensão espiritual, que é uma dimensão divina. Por isso que nós dizemos, nós concordamos que a revelação ela foi dada por meio de seres humanos. Foram os homens que escreveram a Bíblia em seus contextos, mas ela tem um caráter também divino que ultrapassa essa realidade humana, semelhante ao Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo ele tinha essas duas qualidades. Assim como ele era humano, nós podemos também definir que o Senhor Jesus Cristo tinha essa qualidade divina, e ele é como sendo essa união dessas duas realidades. E a Bíblia também pode ser expressa dessa forma. Por isso que, por mais que sejam pecadores que escreveram, ela também foi preservada de sua mácula por conta do aspecto divino. Deus desejou que ela fosse preservada. Semelhante ao Senhor Jesus Cristo, que vem em carne, mas não é contaminado pelos pecados humanos, porque Deus protegeu e porque ele foi gerado de uma forma especial e peculiar. Assim também foi com as Escrituras, que ela é gerada e formada de uma forma distinta de todos os outros livros. Espero que eu tenha sido claro. Não é simples esse assunto, nós estamos falando de uma coisa um pouco mais densa. Até ficou um pouco confuso quando eu estava falando dessa natureza de Jesus, ou de Deus trazendo uma forma humana por meio do Senhor Jesus, mas é mais nesse sentido que Deus está se dando a conhecer, e ele fala de forma mais plena por meio do Senhor Jesus Cristo. E assim como o Verbo se fez carne, nós podemos também dizer que a palavra de Deus também se materializou por meio de um livro, e ela é que é nosso objeto de estudo, porque nós não temos mais um acesso direto ao Senhor Jesus Cristo até a sua vinda. Então nós hoje só temos acesso a essa revelação especial que é por meio das Escrituras, e é o meio que Deus tem utilizado hoje para que nós conheçamos o seu plano de salvação e que as pessoas sejam redimidas. Nós prosseguiremos próxima semana falando mais características dessa revelação especial, e ela que será o objeto do nosso estudo no decorrer de todo o curso. A revelação especial, que nós chamamos por Bíblia. Nós veremos o que é que significa cânon, nós estudaremos mais o que é que significa inspiração, o que é que significa inerrância, inspiração verbal. E esses demais assuntos nós continuaremos estudando no decorrer desses fins de semana, se o Senhor nos permitir. Eu agradeço a sua paciência e que Deus esteja abençoando a vida de cada um de vocês nesta manhã de domingo. Deus abençoe e até a próxima.